E estamos juntos sempre. Vamos então ler o capítulo 2 da Carta aos Colossenses, e a palavra de Deus diz-nos assim. Vamos ficar de pé, irmãos. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Podemos sentar, irmãos. E foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então passar agora ao nosso irmão Alberto, ao pensamento. Eu sugeria que antes de passares ao irmão Alberto, eu pudesse ter uma intervenção, que ele vai entrar no Força. versículo seguinte, e eu ainda quero falar sobre o versículo. Força, Carlos. Não te importas? Não, força, é exatamente. Então vamos mudar aqui a trajetória. É só por causa de seguirmos a sequência. Ok. Vamos então ouvir o nosso irmão Carlos e depois então passamos, porque vai ser depois o salto para o versículo a seguir, e assim o nosso irmão Carlos tem ainda uma linha de pensamento em relação ao versículo que temos estado a estudar. Força, Carlos. Sequência, porque senão ele ia andar para a frente e depois eu ia andar para trás um bocado, e assim é mais fácil. Mas um grande abraço aqui para o irmão Alberto, temos saudades suas e bem gostávamos de o ter na conferência no próximo sábado, mas é assim, olha, é assim, mas o tempo aproxima, sei que vamos estar sempre juntos, e o Senhor está aí à porta e para nos levar de uma maneira ou de outra, e vai ser demais, vai ser bom demais. Isto tempo passa depressa. E um abraço a todos os que estão em Angola, especialmente, e não só, mas especialmente aos que estão em Angola, desde Luanda até o Lubango, um grande abraço para aquele pessoal todo. Como diz o Eusébio, se estiveres a ouvir, esta é para ti. A gente também gosta bué de ti.
De maneira que vamos então para Colossenses capítulo 2, versículo 7, que diz: enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graças. Portanto, o versículo 7 é uma sequência do versículo 6, que diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar nele como? Portanto, temos que ver que o que temos no versículo 7 tem a ver com o andar nele. Andar nele, enraizados, edificados nele. E eu gostava de começar por aqui. Nós já falamos sobre este aspecto do andar e já tentamos mostrar como, de facto, na vida cristã, nós não temos que fazer nada. É um erro, é um mito, é um erro total pensarmos que temos que fazer alguma coisa. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu queria que reparassem no seguinte: estes versículos 8 a 10 de Efésios 2 diz que nós não somos salvos pelas boas obras, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos feitura sua, somos feitos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras. E então depois ouço muita gente a dizer assim: não, o crente não percebe claramente na Bíblia que não teve que fazer nada para ser salvo, e ele é salvo para fazer. E aí há um perigo muito grande, que é, de facto, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas atenção, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Não temos que fazer nada. Isto é muito importante. E há aquela ideia de que não temos que fazer nada para sermos salvos. Depois vem o evangélico, deixar-me passar assim a expressão que é para poderem perceber, dizer assim: não, o crente não tem que fazer nada para ser salvo. Depois veio o evangélico e diz assim: o crente tem que fazer depois de ser salvo. Tem que fazer de quê? Tem que fazer aonde? Onde é que está isso aqui na Bíblia? Deus preparou tudo. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, pelo seguinte: se nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, sendo nós inimigos descrentes, não é? O que dizer do que é filho já e que é membro do corpo de Cristo? Fui salvo sem fazer nada e agora tenho que fazer? E alguns até vão mais longe, para me manter salvo. Então afinal, não sei se estou a perceber, este assunto é um assunto que nós poderíamos levar para mangas, que é muito importante, que é muito relevante. Basta ir na internet ver o que é que as pessoas andam lá a falar, o que é que as pessoas andam lá a dizer, não é? Para vermos os disparates que lá são ditos e os erros que são veiculados, e que é importante dizer a verdade do que a Bíblia diz, porque realmente eu não fiz nada para ser salvo, e atenção, eu não tenho que fazer nada para me manter salvo. A minha salvação, desde o princípio até ao fim, depende exclusivamente do Senhor. Mal de mim seria se dependesse alguma coisa que fosse de mim. Não depende de nada. E é importante que nós tenhamos esta compreensão, que o Senhor fez tudo para eu ser salvo, e o Senhor fez tudo para que eu viva uma vida abundante. Está tudo feito. Só tenho que andar nas obras que Ele preparou. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto parece-me muito importante. Acho que é em Gálatas, capítulo 4, versículo 15, se não estou em erro, é um bocadinho atrás. Vê se eu sou rápido, que é para passarmos ao irmão Alberto. Em Gálatas 4,15, lemos assim, não é Gálatas 4,15, não, 4,15, esperem aí que eu não estou lá, que diz assim, sabem que os Gálatas enfermaram exatamente neste problema. Eu não tenho agora tempo para explicar aqui o problema da carta aos Gálatas, dos crentes da Galácia, mas eles estavam, da graça tinham caído, atenção a isto,
e já vou fazer referência a isto da graça tinham caído, estavam assentes nas obras, isto é, no seu mérito, no seu esforço, naquilo que faziam, e Paulo dá-lhes para trás, e depois ele diz assim, não tenho tempo para explicar, versículo 15, qual é logo, pois, a vossa bem-aventurança? Vocês fazem isso que andam a fazer, vivem como vivem, e deixa-vos fazer uma pergunta, onde é que está a vossa felicidade? Vocês são felizes nisso? São? São? Não são. Eu não conheço nenhum crente verdadeiramente feliz que assente no seu esforço, como crente, na sua capacidade, na sua realização. Nenhum. Feliz é aquele bem-aventurado confia no Senhor. Isto está lá na Bíblia já há muito tempo, desde o livro dos Salmos, bem-aventurado confia no Senhor. E a nossa confiança no Senhor é que nos guinda à felicidade. Não, a felicidade não está em nós, nem no nosso mérito, mas eu tenho que andar. Ora bem, em Romanos, no capítulo 5, versículo 2, temos aqui uma passagem muito importante sobre isto, Romanos 5, 2. Eu tinha que falar disto, porque eu não tive ocasião de falar nisto, e como estamos a andar, não é? E não podemos parar. O Romanos 5, 2, vamos assim, 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, reparem que ele está falando no passado. Estes crentes já tinham sido. Já estavam justificados pela fé. Tendo sido justificados pela fé, agora no presente temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Foi pela fé que tivemos entrada a esta graça da paz com Deus. E diz ele assim, na qual graça estamos firmes. Epá, eu gosto disto. Nós temos que estar firmes na graça. O problema de muitos crentes é que não estão firmes na graça. Foram salvos pela graça, mas não se firmaram na graça. Vacilaram da graça. Alguns caíram da graça. Os Gálatas eram crentes, caíram da graça. E nós podemos facilmente, mais facilmente do que aquilo que nós podemos imaginar, nós podemos cair da graça. E temos que estar firmes da graça. E eu apetecia-me quase dizer até à exaustão, estai firmes na graça. E depois repetir, estai firmes na graça, para a gente não se esquecer. Quase que lavagem cerebral. Desculpem, entre aspas, não é lavagem cerebral. Mas para a gente não se esquecer, porque a gente esquece facilmente. Nós temos que estar firmes na graça, porque a graça salvou-nos e a obra dela não ficou ali. A graça agora ensina-nos a viver, e a viver bem-aventuradamente, a viver felizes. Isto é demais. Eu gostava de poder ter outra capacidade, que não tenho, mas olha, é com a capacidade que Deus me deu que eu tento dizer o que eu estou a dizer. Agora, na nossa passagem, no versículo 7, diz assim, enraizados e edificados nele. Enraizados nele. Eu gostava de enraizados ou arraigados. Há uma versão que diz arraigados, há outra versão que diz enraizados. Arraigados ou enraizados é a mesma coisa. Enraizados nele ou arraigados nele. Notem, sabem o que quer dizer enraizados nele? Ou arraigados nele? Significa que é algo que ele fez. Não é algo que eu faço. O arraigado nele, o enraizado nele, não fui eu que fiz isso. Já vamos ver como é que ele faz isso. Portanto, andai nele, não se esqueçam como é que se anda nele. Enraizado nele. Vocês sabem o que significa ser enraizado nele? Sabem que foi ele que fez isso? E sabem o que é que isso implica? Sabem o que é que isso significa? E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Não é algo que nós tivéssemos feito, não é algo que nós pudéssemos fazer, estar enraizado nele. E é uma condição permanente. Mas temos que ter consciência disso. E temos que andar nele, enraizados nele. E eu já vou passar a explicar para poder ser mais claro. É uma forma dele dizer que estamos unidos vitalmente a ele. E entendam vitalmente, vital vem de vida. Estamos unidos por vida a ele, enraizados nele. Sabem que a vida vem da raiz. Estamos unidos vitalmente a ele. E só por isto percebemos logo que não há mãozinha nossa ali. Não há.
Deus enraizou-nos em Cristo para que nós pudéssemos participar da vida de Cristo. Porque a seiva vem da raiz, a vida vem da raiz, e nós vivemos a vida que vem da raiz. Estamos arraigados, estamos enraizados. Não, vejam onde é que estamos enraizados. Nele. É assim que Ele vive em nós. E por isso, como lemos em Colossenses 3,4, e passo a citar, quando Ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, notem, Cristo é a minha vida. Ele é a minha vida. Eu estou enraizado nele. A vida que eu tenho vem dele. A vida que eu vivo é a vida dele. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Já não sou eu mais, quem vive é Cristo que vive em mim. Porque eu estou enraizado nele. A grande questão é como é que foi feita esta união? Como é que ele foi enraizado nele? Gálatas 3, 26 a 28 fala acerca disso. Eu não vou perder muito tempo a falar nisso, mas não posso deixar de fazer referência a isso. Gálatas 3, 26 a 28 diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Cá está, isto vai sempre entroncar ao mesmo ponto de origem. Fé em Cristo. E pela fé em Cristo, eu sou filho de Deus. Que não era. Muita gente pensa que é filho de Deus, e já sabem disso, não vou repisar isso, mas não é verdade, só são filhos de Deus os que têm fé em Cristo. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Estão a ver onde é que isto começa? É no batismo, não na água. Mas é o batismo que ele diz aqui, o batismo em Cristo. Quantos há que estão batizados na água e que não estão batizados em Cristo? E quantos há que estão batizados em Cristo, que ainda não perceberam que em Cristo estão completos? Estais perfeitos nele, como lemos na carta aos Colossenses, já lá vamos chegar. E já não precisamos mais nada. Que é isto de batismo na água depois a seguir? Ou o que quer que seja, outra coisa qualquer. Acrescentar o quê? A quê? Para quê? Mas eu queria chamar a vossa atenção que isto acontece em sermos batizados em Cristo, porque este ato de sermos batizados em Cristo reveste-nos de Cristo. E portanto eu queria chamar a vossa atenção, depois do versículo 28 diz, isto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E eu queria agora chamar a vossa atenção para isto. Agora somos vistos em Cristo, enraizados em Cristo, e somos um nele. E o batismo é que faz isto. A ponto de, como lemos em Colossenses 2.10, vamos lá chegar, estamos no 2.7, depois 2.8, e assim, vamos lá chegar ao 2.10, estamos perfeitos nele. Tudo o que Cristo fez, notem bem, tornou-se nosso. Vocês já repararam, por exemplo, o seguinte cenário? Vejam este seguinte cenário. Um indivíduo pega numa pistola, dá um tiro e mata um outro indivíduo. O crime é praticado pela minha mão. Mas quem vai preso é o corpo todo. Ou só o juiz só leva a mão presa e fica o resto do corpo cá fora livre. Foi a mão que cometeu o crime, mas o corpo vai todo dentro. Nós, pela fé em Cristo, fomos batizados em Cristo e ficamos crucificados com Cristo, sepultados com Ele, ressuscitados com Ele e assentados nele nas regiões celestiais. Temos tudo em Cristo. E quando nós dizemos que temos tudo em Cristo, isto não é semântica. Isto é realidade. E quando se diz que temos tudo em Cristo, isto significa que não temos nada fora dele. Portanto, é escusado andarem com ideias que fazem não sei o quê. Fazem o quê? Tudo o que temos é nele. E por isso é que a glória é exclusivamente dele. A glória é exclusivamente dele, não apenas porque ele é quem é, não apenas porque ele fez o que fez. A glória é exclusivamente dele porque não há espaço sequer para alguém se poder gloriar, porque é tudo feito por ele. Eu depois tinha aqui mais pensamentos para dar, mas vou passar à frente, mas eu queria deixar este, que este parece-me que é um pensamento muito importante, que é o facto de sermos edificados nele, e aqui a palavra tem um papel muito importante.
A palavra tem um papel muito importante. Eu só vou ler um versículo, não tenho tempo para desenvolver, mas quando o apóstolo chamou os anciãos da igreja em Éfeso, ele disse assim, agora pois irmãos, em Atos 20, 32 diz assim, agora pois irmãos, encomendo-vos a Deus. Sabe o que ele disse aos anciãos da igreja em Éfeso? Encomendo-vos a Deus. Eu gosto muito de encomendar os crentes a Deus. A sério, gosto de fazer isso, muitas vezes eu faço. Manifestando este sentimento de encomendar um irmão meu a Deus, mas notem outro pequeno detalhe. E a palavra, notem, da sua graça, na qual devemos estar firmes, lembram-se? Encomendar-nos à palavra da sua graça. Porquê que ele diz isto? É eu que é poderoso, não eu. Não é que nada dito que eu deva fazer alguma coisa. Encomendo-te a Deus e à palavra da sua graça, é eu que é poderoso para vos edificar. Fantástico. Epá, quando chegarmos lá a gente vai conversar. Vamos ter umas grandes conversas com o Senhor lá no céu, certamente. E vamos ficar deslumbrados. Porque a vida cristã é muito mais fantástica, admirável e apetecível quando está centrada absolutamente nele. Que ele seja glorificado. Podem passar ao irmão Alberto. Mais um abraço, irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Gostaria de transmitir o meu agradecimento a cada irmão por esta igreja que me recebe. Saibam que vocês estão em minhas orações. Colossenses capítulo 2, indo para o verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Quero apenas como introdução neste verso 8, trazer e tratar um assunto que muito seduz, atrai as pessoas quando se fala de filosofias, teologias, conhecimento. O que mais nos seduz, o ser humano, o que mais atrai é querer ser diferente, tratado com distinção, ser o inteligente, o esperto. Porém, o que a Bíblia nos ensina é muito na contramão daquilo que o mundo apresenta. Devemos estar, então, preparados para não cair na sedução do mundo, na teologia, no profundo conhecimento da filosofia. Jesus, muitas vezes, alertou e advertiu seus discípulos de que aqueles do seu reino não deveriam buscar status, honra, não deveriam buscar se destacar entre o grupo. Portanto, quando lemos Mateus 18, nos primeiros versículos, ou mesmo Mateus 20, do verso 20 até o 30, ou mesmo João, no capítulo 13, nós vamos ver que Jesus advertiu os discípulos, pois eles discutiam sobre quem seria o maior entre eles. E essa é a tendência do ser humano, sempre querendo se destacar dos demais. Jesus ensinou que o maior é aquele que deve servir. Se destacar, não, mas se desgastar ao serviço do reino. Por isso que ele coloca estes ensinos nas passagens já citadas. Várias parábolas Jesus conta para mostrar que aquele que serve deve estar preparado para servir ao Senhor e não aos homens e muito menos ao mundo. Mateus, no capítulo 25, nós encontramos a clássica passagem das 10 moças. Algumas não estavam preparadas e o ensino ali é de estarmos atentos, alertas e preparados. Lucas 14, no verso 25 até o verso 33, encontramos as parábolas do construtor e daquele que se prepara para uma guerra. E Jesus, mais uma vez, ensina com isso, entre outras coisas, estar preparado, fazer cálculos, estar informado
daquilo que se pretende realizar. Pedro, ele escreveu em sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, para responder à esperança que há em nós, nós temos que estar preparados. Devemos conhecer as Escrituras e, principalmente, saber manejar bem as Escrituras, não misturando uma dispensação da qual estamos vivendo, da graça, da igreja, com uma das profecias. Por isso tem muita gente hoje querendo ungir um pastor, ordenar um líder e por aí vai. É interessante notar que entre as qualificações para este líder, para este pastor, para este que cuida do rebanho de Deus, Tito no primeiro capítulo, no verso 5 a 7, ou mesmo 1 Timóteo no capítulo 3, traz as qualificações deste ancião. E nenhuma delas vai mencionar uma escola, um seminário, uma faculdade. Sim, estudar traz seus benefícios e é muito bom estudar e conhecer aquilo que nos cerca. Porém, podemos nos perder com tantas letras, podemos nos desviar sem perceber que fomos longe demais daquilo que a Bíblia ensina e nos adverte. As qualificações para este pastorado, para este líder, Paulo, o apóstolo, em Filipenses 3, no verso 7, diz que ele reputou todo aquele aprendizado, e olha que ele estudou aos pés de Gamaliel. Havia a escola de Hillel. Ele era fariseu dos fariseus e tantas outras qualificações. Alguém que guardava a lei, conhecia tanto as Escrituras. Ele reputou tudo por perda para conhecer a excelência de Cristo Jesus. E assim devemos ser também. Curso de teologia, seminários são importantes, mas é uma atração perigosa. É algo que seduz, é algo que arrebata o servo do Senhor. E ele vai querer com isso se destacar e não se desgastar para trabalhar para o Senhor. A nossa tendência nesses cursos é sempre ensinar sobre filosofias, teologias, homens de fé, a história. Mas a fé verdadeira se aprende em casa. Exatamente o que diz 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, onde Timóteo aprendia com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, em casa. A igreja é a nossa família. Para terminar, não há hierarquia entre os filhos de Deus. Há, sim, diferentes maneiras de servir ao Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Perdão. Eu, como estava a dizer isto, desligou, peço perdão. Ouvimos o nosso irmão Carlos e o nosso irmão Alberto. E o nosso irmão Alberto agora passa para o versículo 8. E já ouvimos um pouco daquilo que o nosso irmão Alberto disse, que foi profundo também. E podemos perceber alguns perigos dos quais temos de estar atentos. E quando aqui no versículo 8 diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ainda esta semana eu falava com a Priscila, com a minha filha mais velha, e ela agora começou no mundo do trabalho, e tudo aquilo que ela se foi preparando ao longo dos anos em que ela ainda não enfrentou, agora é o mundo dos adultos, é a selva em que nos encontramos, porque é mesmo assim. Ou seja, ela foi-se preparando ao longo destes anos e nós fomos a dirigindo e acima de tudo, a preparação dela foi com base na Palavra de Deus, para que ela hoje, ela vai enfrentar muitos perigos e ela tem que estar preparada, para isso. E essa preparação é feita, não é feita em 2 dias, é uma coisa que é progressiva e ao longo dos anos. Nós preparamos os nossos filhos, vamos-os preparando para o caminho, não preparando o caminho para os nossos filhos. E a Palavra de Deus é assim. A Palavra de Deus não nos prepara o caminho. O Senhor não nos diz que nós vamos ter uma vida facilitada, onde não vamos ter tribulações, onde Ele nos prepara o caminho direitinho. Não. Nós temos que nos preparar. E quando aqui a Palavra de Deus diz para nós termos cuidado,
esse preparo tem que vir antes. E para nós podermos nos preparar através da palavra de Deus, nós temos que nos esvaziar. Nós temos que nos diminuir para nos enchermos do Senhor. Geralmente no mundo é o contrário. No mundo geralmente o preparar significa nós estarmos cheios de nós próprios. E até costuma-se dizer, tu tens que ter o teu ego em cima para poderes enfrentar as coisas, tu tens que ter... Essa é a filosofia do mundo. Com Deus é diferente. Se eu não me diminuir, eu não vou ter espaço para me encher das coisas do Senhor, da palavra de Deus. Então esse é um dos segredos, eu diminuir-me. Aliás, nós podemos ler em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 22, a palavra de Deus diz-nos isso. Que, vou ler a partir do versículo 20, do capítulo 4 da carta aos Efésios. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como esta a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se nós não nos despojarmos do velho homem, se nós não nos diminuirmos, muito dificilmente nós vamos conseguir enfrentar isto, que estes crentes aqui, havia um perigo muito grande nesta altura, e estes crentes enfrentavam este perigo. Quando nós depois vamos ler mais em baixo o que é que ele diz, tendo cuidado para ninguém faça presa sua por meio de filosofias, de vãs subtilezas, e quantas filosofias nós não temos por aí. Quantas coisas aparentemente muito boas e muito saudáveis, e nós mais à frente vemos de facto que só servem de aparência, porque de fundamento e de verdade a única coisa é a palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas esse cuidado não é uma coisa que se faz assim. Não é algo que nós temos 3 ou 4 regras e a coisa... Não. Esse preparo é contínuo, é uma coisa que vem progressivamente, mas através da palavra de Deus, unicamente. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era só o único pensamento que eu tinha para transmitir aos irmãos. Não sei se algum irmão tem mais algum pensamento que queira partilhar connosco esta noite. Eu só queria dizer uma coisa. Força, Carlos. Força. Alguém que se prepara para vestir. Mas é muito rápido, só para dizer o seguinte. Deixa-te estar aí que estás muito bem, que eu não vou demorar. No versículo 7, ele diz, enraizados e edificados nele, e vocês reparem que a edificação é com a palavra, encomendados a Deus e à palavra da sua graça. E eu queria que vocês reparassem que nós, quando encomendamos, quando encomendamos, é sempre a alguém. Nós nunca encomendamos a uma coisa. Nós encomendamos sempre a alguém. E é curioso como a personificação da palavra é ali contemplada. Encomendados à palavra. A palavra é uma pessoa. A palavra, nós temos falado muitas vezes nisso, o que é verdade acerca da palavra escrita é a verdade acerca da palavra viva, e a palavra à qual nós somos encomendados tem uma grande obra para fazer em nós. E Ele é que vai fazer a obra, não somos nós. E Ele é que vai fazer a obra. E eu gostava que reparassem que ele diz assim, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, porque é a percepção disto que nos confirma na fé, porque a fé é para continuar. A fé não é crer para ser salvo e depois já parou. Não. Confiança sempre no Senhor e na sua palavra. Confirmados na fé, assim como foste ensinados. Vocês foram ensinados a fazer isso. Não foi quando vocês foram salvos que o processo acabou. Isto foi apenas o princípio do processo. E depois diz ele assim, confirmados na fé, assim como foste ensinados, não é? Nela, na fé contínua, na fé da confiança contínua na palavra. Nós temos que confiar naquilo que Deus diz, ou não confiamos. Se nós confiarmos naquilo que Ele nos diz, para a vida que Ele tem para nós vivermos agora, é demais. E Ele diz assim, confirmados na fé, nela, agora ouçam bem isto, nesta fé contínua, diz Ele assim, nela, abundando em ação de graças. Eu dou graças a Deus por isto. É um crescente permanente e contínuo.
É eu dar graças a Deus agora e a seguir ter motivos novos para dar graças a Deus e depois ter motivos novos para dar graças a Deus, ter motivos novos. A vida cristã é o máximo. As ações de graças são abundantes. Não diz aqui assim, vocês são obrigados a dar ações de graça. Vocês têm que se preocupar. Vejam lá, não se distraiam, têm que agradecer, não sejam mal agradecidos, não sejam ingratos. Não é isso que está ali escrito. É, quem vive desta maneira abunda em ação de graças. E sabem porquê é que abunda em ação de graças? Porque entra na esfera da vida que vale a pena ser vivida. Era só isto que eu queria dizer. Não sei se fui capaz de dizer, mas era isto que eu queria dizer. Deus desejo. Não sei se algum irmão tem algum pensamento. Se não, vamos então... Miguel, força. O Carlos estava a falar do versículo 7, do capítulo 2, de estarmos enraizados, e fez a ponte para fazermos as obras depois da salvação, e há quem diga que podemos perder a salvação. Eu queria só partilhar uma passagem em relação a isso. Se quiserem acompanhar na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Herança guardada nos céus para vós, que não se pode murchar. Era só isto. É isso. Acho que... Exatamente. E é mesmo. E se estamos enraizados, como nós ouvimos, é vida. E algo murcho é algo que está morto. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos terminar então com oração e dar graças ao nosso Deus mais uma vez pela sua palavra. Força, Carlos. Vocês que estão aí sentados, preparem-se, porque oportunamente eu vou-vos chamar cá outra vez, porque já percebi que isto funciona se eu vos chamar. Aliás, eu até dei agora um pensamento curto, não é? E o Miguel secundou também dando um pensamento curto, só para demonstrar que para vir aqui dar um pensamento eu não tenho que fazer uma longa palestra, um pensamento curto, que seja um bom pensamento para nós sermos edificados. É ouro, que é o que a Bíblia diz, em salvas de ouro, não é? São maçãs servidas em salvas de ouro, estes pensamentos. Estamos juntos, eu faço as palavras do Carlos, as minhas. Vamos então orar, vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque a tua obra é feita assim, Senhor, e nós te agradecemos porque tu te moves no meio dos teus filhos, Senhor, e nós te agradecemos mais uma vez porque tudo depende de ti, Senhor, e a obra é tua, tu é que fazes, Senhor, tu é que transformas. Ajuda-nos simplesmente a estar disponíveis para o teu serviço, Pai. E certamente, como lemos na tua palavra, Senhor, tu preparaste as obras para que andássemos nelas, Senhor. Basta estarmos disponíveis, porque tua mesma palavra diz para que devemos andar em ti, Senhor. Não estarmos parados, mas sim nos disponibilizarmos, Senhor. E nós te rogamos por cada filho teu aqui, Pai. Te agradecemos pelos dons que tu tens dado a cada um. Te agradecendo ainda, Senhor, pelo privilégio que é de te servir. Te agradecendo-te mais uma vez, Senhor, porque és tu que sustentas a obra, Pai. Graças te damos por isso, Senhor. Te agradecendo esta noite por aquilo que ouvimos, por aquilo que levamos aos teus pés, Senhor, em oração, pelas várias situações, Senhor, que muitas nos preocupam, mas sabendo que tu estás no controle e isso para nós dá-nos paz, Senhor, embora as circunstâncias às vezes não sejam as mais fáceis e sejam quase intransponíveis, Senhor, na nossa mente, mas tu cuidas, Pai, e queremos confiar em ti, te deixando mais uma vez ao teu cuidado o tormento, Senhor, e as tribulações de alguns filhos teus na sua vida, Senhor, que tu cuides. Te agradecemos mais uma vez pela noite que tu nos irás dar ainda, Senhor, e por aquilo que ouvimos possamos cravar nos nossos corações, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.